porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Uma vez mais, porque dele, por ele. Feche os olhos e cante. Feche os olhos e cante. Uma vez mais, porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Tá gostoso uma vez mais. Porque dele. Porque dele. Com os olhos fechados, adorando Ele. Ele está presente aqui esta noite. Porque dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a levante as suas mãos assim, cante a ele a glória. A ele a glória. Fale com Ele por um minuto agora. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Deus em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos, Senhor, nesta noite, na beleza da tua santidade, Senhor. Por tudo quanto já ouvimos aqui esta noite, por tudo quanto já presenciamos aqui neste momento, Senhor, nós tributamos a Ti a glória, nós tributamos a Ti a honra, nós tributamos a Ti o louvor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha ser entronizado nesta noite em minha vida, na vida de cada obreiro, na vida de cada servo, na vida de cada serva. Pai, nós saímos de nossos lares esta noite para lhe dar a glória, para lhe dar a honra. E eu venho pedir a Ti, venha falar conosco através da Tua palavra. Pai, nesta noite ela entrou neste santuário, pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas preocupadas, pessoas que perderam a esperança. Eu venho pedir a Ti neste momento, através da Tua palavra, venha falar, venha transformar, venha renovar, venha levantar o que está caído, o que está prostrado, aquele que não sente mais a Tua presença, que possa ser renovado nesta noite, neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, fala conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh Deus, foi a primeira vez que o Senhor ministrou esse texto em meu coração. Diz aqui, então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém, amados? Amém. O texto está dizendo, o escritor aos Hebreus, em uma oração, ele disse: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade.
A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Não a minha, não a tua, não a nossa, mas a vontade dele. Amém? Amém. Diga que nós precisamos aprender a deixar Deus fazer a vontade dele em nossa vida. Amém, amados? Amém. Muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, mas Ele quer fazer a vontade dele em nossa vida, e a vontade dele é perfeita. Quando Ele faz a nossa vontade, é uma vontade permissiva, é uma vontade que Ele permite aquilo acontecer. Mas a vontade perfeita é quando Ele faz a vontade dele na minha vida e na sua vida. Mesmo que muitas vezes nós não entendemos, mesmo que muitas vezes nós não aceitamos, mesmo que muitas vezes nós não compreendemos, mesmo que muitas vezes nós não aceitamos e até murmuramos, até reclamamos: eu não entendo porque está acontecendo isso, não concordo com esta atitude, não concordo com esta fase, não concordo e não aceito esta prova, não aceito esta dificuldade, não aceito e não aceito e não aceito. E às vezes alguns fazem campanhas, fazem orações, pagam preço, faz voto para Deus mudar a vontade de Deus, e Deus fala: não vou mudar. Você vai aprender a fazer a minha vontade. É uma lição que nós temos que aprender, amados. Existe um evangelho pregado por aí, um evangelho light, um evangelho simples, um evangelho muito fácil, um evangelho que diz: venha e você nunca mais vai ter sofrimento, venha e você nunca mais vai passar prova, venha e você nunca mais vai passar necessidade, venha e você nunca mais vai ficar enfermo. Existe esse evangelho, mas a prioridade, a primazia, a vontade de Deus é: quando Paulo estava passando por uma luta, quando Paulo estava passando por uma adversidade, em 2 Coríntios capítulo 12, diz a Bíblia, que Paulo disse assim, no versículo 10, se não me falha a memória: para que eu não me exaltasse acerca das revelações que o Senhor me deu, foi-me posto um espinho na carne, na qual 3 vezes eu orei ao Senhor, e Deus disse: não vou tirar o espinho da carne, você vai viver com esse espinho, você vai conviver com esse espinho. Sabe por quê, Paulo? Eu vou dar a minha graça, você vai suportar, você vai superar, você vai conviver com esse espinho, com a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse assim: quando estamos fracos, aí então estamos fortes. Amém, meus amados? Veja bem, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando de um primeiro sendo tirado e um segundo sendo estabelecido. Aqui tem mistério de Deus também nessa parte B do versículo. Tira o primeiro, remova o primeiro já não serve mais. A primeira fase, a primeira casa, o primeiro trabalho, tantos primeiros precisam ser removidos para o segundo ser estabelecido em nossa vida. E o texto está dizendo: Deus, quer tirar o primeiro? Pode tirar, mas estabelece o segundo, porque eu sei que o primeiro é a minha vontade, o segundo é a tua vontade. Estabelece a tua vontade na minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? João Batista, ele era um homem simples. João Batista, ele era um homem pobre. João Batista, ele não tinha uma casa bela para morar. A Bíblia diz que João Batista se vestia mal, João Batista comia mal, João Batista não pregava na sinagoga, João Batista ele não pregava no grande templo, mas João Batista ele era um homem que vivia no deserto, mas lá no deserto ele era cheio do Espírito Santo, e as pessoas saíam de Jerusalém, saíam do templo, saíam da sinagoga para ir lá no deserto para ouvir João Batista pregar. Bendito seja o nome do Senhor. Então muitas vezes, meus amados, conforto, comodidade não nos traz unção, não nos traz graça, não nos traz poder, não nos traz autoridade. É na luta que jejuamos, é na luta que consagramos a nossa vida, oramos mais, buscamos mais, pagamos mais o preço, e é na luta que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está dizendo: estou aqui para fazer a tua vontade. Agora a pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Uma segunda pergunta: para que eu nasci nessa vida? Para que você nasceu nessa vida? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui já se perguntaram um dia, por que não dizer se perguntou ainda hoje: por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o intuito da minha vida?
Será que eu nasci para viver o que eu estou vivendo? Será que eu nasci somente para sofrer? Será que eu nasci somente para penar? Será que eu nasci somente para viver essa vida de lá para cá sem sentido na minha vida? Quantas pessoas pensam, a minha vida não tem sentido? Sim ou não? Tem pessoas que falam, por que que eu nasci? Para que eu nasci? Qual o objetivo da minha vida? Estou morando nesse lugar, não tenho muito emprego, não tenho muitas condições, a minha família não é uma família que possa ser invejada, a minha família não é uma família de presença, alguém pode pensar, eu não tenho uma estrutura familiar adequada, eu não tenho uma formação acadêmica legal, eu não tenho uma formação teológica ao nível, eu não sou uma pessoa bem desenvolvida, eu não tenho uma aparência física boa, eu não sei falar direito, eu sou uma pessoa introvertida. Por que que eu nasci? Alguns podem pensar. Para que eu nasci nessa vida? E tem pessoas aqui esta noite vivendo esse tipo de dilema, irmãos. Estou casado e minha vida parece que não tem sentido. Meu marido não é aquilo que eu imaginei, minha esposa não é aquilo que eu imaginei, os meus filhos não são os melhores, os meus pais não são os melhores. Quantos de nós pensamos isso continuamente? E vivemos insatisfeitos, vivemos reclamando. Se chove demais é porque está chovendo demais, se está seco demais é porque está seco demais. Se está morando numa casa, reclama porque o outro tem uma casa melhor do que a dele, mas ele não olha para alguém que está debaixo de uma ponte. Se o sapato dele é um sapato velho, ele reclama porque o sapato é velho, não tem condições de comprar um sapato novo, mas ele esquece que alguém não tem um pé para colocar um sapato. Vivemos reclamando, vivemos murmurando. E não podemos ser assim, amados. Devemos entender o porquê que nós nascemos, o para que nós nascemos. E o escritor disse, estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Vai entendendo que o Espírito Santo quer falar contigo aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar uma palavra que não se escandalize com o que eu vou falar. No ato da concepção humana, quando os nossos pais estavam ali, milhões de crianças poderiam ter entrado naquele óvulo que precisava ser fecundado. Milhões. Davam com ímpeto para entrar naquele óvulo. Milhões. No meio daqueles milhões, Deus, na sua onisciência, olhou eu, olhou você, viu você lá, querendo entrar. Quantos já nascemos vencendo concorrência? Eram muitos concorrentes. Deus olhou para mim, olhou para você e disse assim, é você que eu quero. É você, vou dar uma ajudinha para você. Entra. E eu entrei. Você entrou. O óvulo foi fecundado. Fomos gerados. E crescemos. E estamos aqui esta noite. Veja bem. Você foi nascido, como diz Deus, falou para Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te vi. Quando você estava ainda informe no ventre da tua mãe, você estava lá porque eu permiti. O Salmo diz assim que na onisciência de Deus, Deus permitiu que nós nascêssemos. Para que agora? O porquê que você nasceu? Você não é um acidente do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não nasceu porque para nada. Você nasceu com uma missão. Você tem uma missão. Amém? Amém. Diga, eu nasci. Eu nasci com uma missão. com uma missão. Enquanto eu e você Enquanto eu e você não descobrir qual é essa missão, irmãos, quando nós não descobrirmos qual é a minha missão, qual é a tua missão, você estará fora da vontade de Deus. Você pode estar na igreja, você pode muitas vezes estar pregando, você pode muitas vezes estar adorando a Deus aqui na igreja, mas se você não descobrir com exatidão qual é a missão que Deus tem para você nesta terra, você está fora da vontade de Deus. Pode estar na vontade permissiva, mas não está na vontade perfeita. E eu vejo muitos crentes na vontade permissiva e não estando na vontade perfeita de Deus. Amém? Tem pessoas aqui esta noite que estão na vontade perfeita, está no centro da vontade de Deus, mas tem pessoas que estão buscando qual é a missão que ele recebeu de Deus, qual é a missão para a qual ele nasceu.
Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, meus amados, tudo que Deus fez tem um propósito. Diga comigo, tudo que Deus fez Tudo que Deus fez tem um propósito. tem um propósito. Amém? Amém. Nada do que Deus fez, preste bem atenção nisso, nada do que Deus fez foi fora de propósito. Nada. Se você olhar o pé de uma pessoa, você vai ver que ali tem propósito. Se você tirar o dedão do pé de uma pessoa, essa pessoa não consegue correr. Se você tirar o dedão, o polegar de uma pessoa, essa pessoa não consegue pegar uma espada, firmar uma espada. E tem muita gente sem o dedão do pé, espiritualmente falando, não consegue correr. Tem muita gente sem o dedão polegar, não consegue firmar a espada para a guerra, para a luta. Tudo que Deus fez tem a sobrancelha. Essa sobrancelha que você tem aí, que as irmãs trabalham nela, enfeitam ela, essa sobrancelha tem um propósito. Para quê? O suor, quando desce, não cai no olho, escorre para a lateral. Os cílios têm um propósito. Deus colocou os cílios com pelinho que tem dentro do nariz, tem um propósito. Deus não colocou à toa. A cera que tem dentro do teu ouvido tem um propósito, não é em vão. Amém, amados? Amém. O que Deus fez tem um propósito. Você não é diferente. Você foi feito por Deus para um propósito. Existe uma abelha, a abelha tem algumas perninhas, e na perna da abelha tem pelos. E a abelha, ela vem aqui nesta flor, no centro desta flor, essa aqui não porque ela é artificial, mas na natural tem o pólen. Quando a abelha ela entra aqui, né, na flor, o pólen desta flor fica grudado no pelo da perna da abelha. E essa abelha sai daqui e vem na outra flor. E o pólen é grudado no pelo da perna da abelha. E essa abelha entra nesta outra flor, levando o pólen, fazendo um processo da polinização de uma flor para outra flor, de uma planta para outra planta. Se Deus tem um propósito no pelo da perna de uma abelha, quanto mais Deus tem um propósito na tua vida. Então você não nasceu por um acaso. Olha para o seu irmão e diga para ele: se você foi nascido porque Deus permitiu, porque Deus te escolheu, e você tem uma missão para cumprir nesta terra. Diga para ele assim: quando você não cumprir a missão que Deus te deu, você estará fora da vontade. Amém? Tem pessoas que descobrem o centro da vontade de Deus para ele bem novinho. Outros descobrem numa meia idade. Outros morrem e não descobrem. Morre e não descobre. Está com 80 anos e não descobriu ainda. Vive batendo cabeça, vive batendo em portas, vive procurando aqui, procurando acolá. Não, irmão. Você, para descobrir o centro da vontade de Deus para a tua vida, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de igreja, você não precisa trocar de pastor. Não. Você, para descobrir o centro da vontade de Deus, você precisa, Bíblia e oração. Deus vai mostrar para você: olha, você nasceu com este propósito, você tem que fazer isto. Bendito seja o nome do Senhor. Uma certa feita, as horas passam muito rápido. Uma certa feita, Deus falou para Jonas: Jonas, existe uma cidade que está te esperando, cidade chamada Nínive. Quero citar rapidamente dois homens, um fora do propósito e um dentro do propósito. Um dentro da vontade e outro fora da vontade. Jonas, o primeiro, estava fora da vontade. Deus falou: Jonas, tem uma cidade, você nasceu, é uma cidade de 120 mil moradores mais ou menos, que os homens lá não conseguem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda. A tua missão é ir lá. Você nasceu para ir lá falar da minha palavra para eles. Jonas ouviu a voz de Deus, entendeu, mas falou: eu não vou para Tarsis, eu vou para Nínive, eu vou para uma outra cidade. E a Bíblia diz que Jonas, ele pagou, tinha dinheiro, pagou a passagem de um navio,
desceu, veja bem, vou resumir. Ele desceu para o porto, pagou a passagem, entrou no navio, e lá no navio ele desceu para o porão do barco, não é assim? Ele desceu para a cidade, desceu para o navio, diz o texto, desceu para a cidade, desceu para o navio, desceu para o porão, e estava escondido, e falou: não vou para o centro da vontade de Deus, não vou fazer o que Deus está me mandando, eu vou fazer a minha vontade. Embora Deus queira que eu vá para aquela cidade, eu não vou. Embora Deus queira que eu pregue, mas eu não vou pregar. Eu tenho dinheiro, eu vou me esconder e não vou atender a vontade de Deus, vou viver a minha vida fora da vontade de Deus. E Jonas estava no barco. Diga comigo: Jonas estava no barco. Jonas estava no barco. Diga comigo assim: mas ele estava escondido no barco. Aleluia. Estamos num barco aqui esta noite, amém, amados? Amém. Estamos dentro de um barco. E eu quero crer que o porão deste barco está vazio, que não esteja ninguém, que não tenha ninguém no porão deste barco. Mas Jonas estava lá, fugindo da vontade, fugindo da presença, fugindo do centro da vontade de Deus, bem escondidinho. Ninguém vai me ver, ninguém vai me perceber, vou ficar escondido aqui. Mas de repente levantou-se uma grande tempestade, os irmãos conhecem. Levantou-se uma grande tempestade e começaram a ficar preocupados, e começaram a lançar fora as malas, os pertences ali daquele barco. E de repente alguém falou assim: gente, essa tempestade toda que está acontecendo, deve ter alguém de desobediência dentro do barco. Vamos lançar sorte e vamos descobrir quem que é o desobediente, quem é que está fora da vontade, quem é que está fora do desígnio, quem é que está fora da direção de Deus. Vamos descobrir. E lançaram sorte e descobriram Jonas escondidinho. Na hora certa você vai ser descoberto. Jonas estava escondidinho lá. Aí chegaram em Jonas e disseram assim: Jonas, de que povo és tu? Qual é a tua nação? O que é que tu está fazendo? Jonas disse: eu sou hebreu e eu estou fugindo da presença de Deus. E Jonas disse assim: eu não quero ir para o centro da vontade de Deus. Faça o seguinte: me lance fora do mar, para que a tempestade acalme no barco. E pegaram Jonas e lançaram ele fora no mar, fora do barco. E ele caiu, e Deus ordenou um grande peixe engolir Jonas. Engoliu Jonas, eu imagino Deus falando daquela baleia ou grande peixe, como alguns dizem. Disse assim: ô grande peixe, você que está aí nas proximidades daquela embarcação, vai lá e engole aquele camarada que vai ser jogado fora do barco. Engole ele, porque ele não quer ir para o centro da vontade, mas você vai levar ele para o centro da vontade. Você vai vomitar ele, não é em qualquer praia não. Você vai vomitar ele na praia que eu mandar você vomitar. Lá é o centro da vontade. Deus continua usando, Deus continua usando grandes peixes para engolir alguns Jonas. Amém, amados? E vai lá dizer: imagina Jonas, o peixe dizendo para Jonas assim: ó, é aqui que Deus te quer. E abriu a boca e Jonas saiu fora, e ali estava Jonas fora da vontade de Deus. Amém? Amém. Dá uma olhada aqui para o Senhor, vamos ver se tem cara de Jonas. Tem não, né, irmão? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Algo de Deus aqui rapidamente. Tem alguns Jonas que foi lançado fora desta embarcação, mas o grande peixe já engoliu ele. Ó, dizer novamente: tem alguns Jonas que foi lançado fora da embarcação, mas alguns peixes já engoliram ele e vai vomitar ele no centro da vontade de Deus. Vai fazer a vontade, queira ele ou não, tem que fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E agora veja bem: Jonas desceu para a cidade, desceu para o barco, desceu para o porão, e a Bíblia diz que ele desceu para as profundezas das águas. Estava lá no fundo. Quem desobedece a voz de Deus, só desce. Só desce. Só desce. Só desce. Quando Jonas estava lá no fundo do mar, no ventre do peixe, a Bíblia diz: do ventre do peixe, do abismo do mar, clamei a Deus, e ele ouviu. Sabe a oração que ele fez quando ele estava no ventre do peixe? Ele disse assim: ó, estou lançado fora da presença de Deus, mas eu tornarei a ver o templo da tua santidade. Estava lá no fundo, disse assim: mas eu vou voltar a ver Deus, eu vou voltar a ver o templo. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas havia um homem que estava no centro da vontade. O nome dele, Elias. Diga comigo, Elias. Elias significa Jeová é Deus. Veja bem, meus amados, Elias era um homem que morava numa cidade chamada Tisbe, uma cidade pequena, uma cidade do lado oriental do Rio Jordão, uma cidade insignificante, uma cidade pedregosa, uma cidade que tinha muitas árvores ali, uma cidade que ninguém dava nada por ela. Tisbe era um lugarejo pequeno. Mas Elias estava morando lá no anonimato, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era Elias, ninguém se importava com ele. Elias também não estava no templo, também não estava na sinagoga, ele não tinha uma genealogia que ele podia se gabar. Elias era um homem que ele não era filho de sacerdote, ele não era filho de profeta, ele era o único na família dele, mas ele temia ao Senhor, ele conhecia a palavra do Todo-Poderoso e adorava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E de repente a Bíblia diz que Elias ouviu a voz de Deus na sua cidade pequena. Ele estava em Tisbe, talvez orando, falando com Deus, e Deus disse para Elias assim: Elias, chegou a hora, eu vou te tirar do anonimato, eu vou proclamar o teu nome nesta nação, eu vou fazer com que todos conheçam você. Chegou a hora de você sair da sua casa, sair da sua cidade, e eu vou colocar o teu nome nesta nação e fora desta nação. Eu imagino Elias falando para Deus: Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Você vai sair da sua casa, você vai sair da sua cidade, vai atravessar o Rio Jordão, vai em Jerusalém. Lá tem um rei, que o rei é ímpio. Lá tem um rei que está pecando, está induzindo o povo ao pecado. Você vai chegar lá diante do rei Acabe, vai colocar o dedo no nariz dele e vai dizer que ele está desagradando a Deus, ele está fazendo com que a nação de Israel idolatre a Baal, a Astarote, a Zera. E Elias foi, e quando ele chegou ali, disse: olha, rei, Deus está em desacordo com a tua atitude, Deus está triste contigo, ó Acabe. E Deus mandou dizer para você o seguinte: Ele vai fechar os céus, não vai ter chuva, bendito seja o nome do Senhor, segundo a minha palavra, não vai chover. E Elias virou as costas e saiu do palácio. Eu imagino Acabe pensando consigo: esse aí é um paroleiro, esse aí fala demais, esse aí fala até pelos cotovelos. Onde já se viu que Deus, por causa do pecado, Deus por causa da minha esposa, Deus por causa dos adoradores de Baal vai fechar o céu? Onde está escrito isso? Acabe não conhecia a Bíblia. Se Acabe conhecesse a Bíblia, ele ia ler Deuteronômio 11:16, que diz: se o povo adorar aos outros deuses, eu fecharei os céus e não haverá chuva sobre a terra. E Elias, baseado nesta palavra, foi diante de Acabe e profetizou, virou as costas e saiu. Ok, passou uma semana sem chover, normal. Duas, normal. Um mês sem chover. 3 meses, 4 meses, 5 meses. É normal ficar 5 meses sem chover. Acabe pensando: é tempo da seca, mas quando chegar o tempo das águas vai chover. Chegou o tempo das águas, primeiro mês nada, segundo, terceiro, quarto, nada. E nada de chuva. Eu imagino alguém chegando em Acabe falando: Acabe, você lembra daquele dia, aquele homem que você falou que ele ia me atrapalhar? Você lembra daquele dia, aquele homem que entrou no palácio aqui e falou que não iria chover, que Deus iria fechar o céu? Será que não está acontecendo isso não? Eu imagino Acabe falando: não acredito não. Será? Ó, já faz um ano que não chove. E quando ele veio aqui, ele falou que nem orvalho. E eu levanto cedo, dou uma olhadinha, não tem orvalho na grama do capim não. Não está caindo nem orvalho, ó rei. Será? E a seca chegou, e o povo pereceu. Mas Elias estava no centro da vontade de Deus. Agora veja bem, por ele estar no centro da vontade de Deus, a seca chegou em todo Israel. Acabou a água em todos os lugares, todos pereceram. Mas Deus olhou para Elias e falou: Elias, todos vão perecer, mas você não. Você me obedeceu, você saiu da sua cidade, você atravessou o Rio Jordão, você foi fiel e entregou a mensagem que eu mandei você entregar. Eu vou cuidar de você. Tem endereço para você, Elias. Qual, Senhor? Ribeiro de Querite. Vai lá, lá tem água, beba água. Eu vou mandar os corvos levar comida para você cedo e à tarde, todo dia, e você não vai passar fome. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Ele estava no centro da vontade de Deus. Veja bem isso, amados. Quando estamos fora da vontade de Deus, podemos estar numa grande metrópole,
podemos estar no meio do dinheiro. Quando estamos fora da vontade de Deus, vamos passar necessidade ali. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, você pode estar no deserto, não vai faltar o básico para você. Você pode até comer filé mignon e picanha, porque você está no centro da vontade de Deus. Amém? Elias estava no meio da prova, no meio da luta, mas aonde ele estava? Estava no centro da vontade de Deus. Chegou um momento na vida de Elias que ele foi beber água no ribeiro. Quando ele chegou ali para beber água no ribeiro, a água secou. E ele disse para Deus: Deus, até o ribeiro secou, eu vou morrer, eu vou perecer, e agora? Deus falou para ele: Elias, fica tranquilo, você não vai morrer. Já preparei uma viúva para cuidar de você. Chegou a hora de você sair do ribeiro, chegou a hora de você sair de Querite. Tem um lugar melhor para você, tem uma cidade melhor para você, tem algo melhor. Está no meio da prova, mas eu vou cuidar de você. Vou usar viúva, uso corvo, uso viúva, uso anjo, mas você não vai passar necessidade, porque você está no centro da vontade de Deus. Devemos entender a missão que Deus tem para nós. Devemos entender qual é o motivo que nós nascemos nesta vida. Um dos centros da vontade de Deus, para mim e para você, sabe qual é? Adorar a Deus. Você nasceu nesta vida para duas coisas. Primeira dela, servir o teu irmão, servir a tua irmã, servir a igreja, servir o próximo e adorar a Deus. Não adianta só adorar a Deus e não servir o próximo. É como nós falamos nesta manhã na escola dominical: cumprimento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, a Bíblia chama você de mentiroso. Não tem um texto na Bíblia que diz isso? Eu amo a Deus, mas aborrece o irmão. João falou: você é mentiroso, porque você não consegue amar o teu irmão que você está vendo. Como é que você vai amar a Deus que você não vê? Devemos servir o próximo, devemos adorar a Deus. Veja bem, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, a gente não faz essas duas coisas. Nós não servimos ao próximo e nós não adoramos a Deus. É fácil você saber se a pessoa está no centro da vontade de Deus. Ele está servindo, está ajudando, está cooperando com o próximo, ou ele é uma pessoa iracunda, é uma pessoa briguenta, uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que não consegue amar o próximo. Essa pessoa está fora da vontade de Deus. A pessoa que não adora a Deus, a pessoa que não glorifica a Deus, a pessoa. Por que eu falo adorar a Deus, amados? Porque eu falo que devemos aprender a adorar a Deus. Porque no céu, entenda isso, grava isso, é um dos propósitos pela qual você nasceu. Os céus, um dia houve uma rebelião, e esta rebelião, a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos foram lançados por terra. Não sabemos quantos anjos, mas uma terça parte. Deus falou: Lucifer, já que você quer armar uma rebelião aqui no céu, você e uma terça parte dos seus seguidores, uma terça parte dos que estão contigo, caia fora daqui do céu. E a Bíblia diz em Isaías 14, Ezequiel 28, que foram lançados por terra. Então lá no céu ficou faltando. Céu tem uma ala, um departamento que está faltando, um espaço vazio. Qual era a função de Lucifer e os anjos caídos lá no céu? Adorar a Deus, adorar o Senhor, cantar e louvar o nome do Senhor. Foi esses que foram lançados por terra, os que adoravam a Deus no céu. Aí Deus pensa consigo: já sei o que eu vou fazer. Uma terça parte foi lançado por terra. O coral aqui está, as cadeiras aqui no coral no céu estão vazios, não tem adoradores mais para me adorar aqui no céu. Já sei o que eu vou fazer. Vou criar a raça humana, vou levantar a raça humana, vou escolher a dedo. Eles vão nascer, e quando eles estiverem lá na terra, eles vão aprender a adorar o meu nome. E aqueles que aprenderem a adorar o meu nome lá na terra, aqueles que aprenderem a adorar o meu nome lá em Caramuru, eu vou trazer para mim adorar o meu nome aqui no céu. Por isso que
Satanás e seus demônios têm muito ódio de você, tem muito ódio de mim, tem muito ódio desta igreja, porque Satanás sabe que nós estamos sendo treinados para adorar a Deus aqui na terra. E se você aprender a adorar a Deus aqui na terra, adorar a Deus em espírito e em verdade, é o centro da vontade de Deus para você. Se você aprender a adorar a Deus aqui na terra, Deus não vai ter dificuldade nenhuma em falar para você assim: meu filho, você está me adorando como deve ser adorado, vem me adorar aqui no céu. Mas se você não aprender a adorar a Deus aqui na terra, não é no céu que você vai aprender, é aqui que você tem que aprender. A Bíblia diz, João 4:23, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em Verdade. Devemos aprender a adorar a Deus aqui na terra, para ir adorar a Deus nos céus. Amém? Amém. É como se fosse uma escola, é como se fosse um ensaio aqui na terra. Aprender a adorar a Deus aqui para adorar a Deus lá, centro da vontade de Deus. Se você não estiver matriculado nessa escola, você é um sério candidato a ficar aqui nesta terra. Veja bem, abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, Gálatas 2:20. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Gálatas 2:20 diz a palavra do Senhor desta maneira: já estou crucificado com, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus queridos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. O cerne, o âmago, o centro da vontade de Deus é nós vivermos isto que Paulo está dizendo aqui. Não mais eu, mas Ele em mim. Não você, mas Ele em você. Não a tua vontade, mas a vontade dele em você. Paulo está dizendo aqui em Gálatas 2:20: logo já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que eu estou vivendo, eu vivo na fé nele. Paulo está dizendo, meus amados: já não visto mais o que eu quero, já não como mais o que eu quero, já não vou mais onde eu quero. O centro da vontade de Deus para a minha vida, Paulo está dizendo: olha, eu prego o que Ele quer que eu pregue, eu canto o que Ele quer que eu cante, eu vou aonde Ele quer que eu vá. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade dEle na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender isso, que nós devemos crucificar o nosso ego, crucificar o nosso eu, a nossa carne, e deixar Ele viver em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje de manhã na escola dominical que fomos ministrar, está falando sobre não matarás na lição, não é isso? Não matarás. Quero dar uma pincelada rápida aqui. Nós falamos ali de uma forma bem rápida com os irmãos ali hoje de manhã. No Antigo Testamento dizia que não se pode matar o próximo fisicamente. Jesus disse, quando Jesus chegou e disse: olha, no Novo Testamento, você, além de você não poder matar o próximo fisicamente, você não pode matar o próximo com a tua língua também. Bendito seja o nome do Senhor. Não é matar nem fisicamente, nem espiritualmente. E Jesus disse também, Paulo disse à igreja de Tessalônica, capítulo 5:19: não mate, não extinga, não extirpe o Espírito Santo de Deus. Outra pessoa que nós não podemos matar é o Espírito Santo de Deus na nossa vida e na vida da igreja. E para finalizar, nós falamos: só existe uma pessoa que nós temos que matar, só existe uma pessoa que nós temos que exterminar com ela. Quem? Eu mesmo. Você tem que crucificar o teu eu, crucificar o teu ego. Se nós conseguirmos fazer isso, estamos no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz em João 16:13:
se não me falha a memória, o Espírito Santo vos levará, vos guiará a toda a verdade. Precisamos conhecer o Espírito Santo e ser guiados por Ele, e Ele vai nos levar a toda a verdade. Aonde o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida? Dizendo para mim e para você: sabe esse orgulho que você tem? Crucifica ele, que você vai para o centro da vontade. Sabe a vaidade que você tem? Crucifica ela, e você vai estar no centro da vontade. Sabe essa vontade de mentir, enganar que você tem? Crucifica essa parte na sua vida, e você vai estar no centro da vontade. Sabe esses desejos desenfreados? Crucifica ele, e você vai estar no centro da vontade de Deus, e você estará fazendo a vontade de Deus. Mas muitas vezes queremos que Deus cumpra com os nossos caprichos, cumpra com os nossos desejos desenfreados, e Ele diz: não, a minha vontade tem que prevalecer na tua vida. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus está fazendo na tua vida e na minha vida, é para nos melhorar. Amém? Amém. Tudo que aconteceu na tua vida é para você chegar aqui hoje e ouvir o que você está ouvindo. Você precisa melhorar. Eu preciso melhorar. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, disse: miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo, gigante na fé, ele disse: eu sou um homem miserável. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, continuamente estou fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Bendito seja o nome do Senhor. Paulo vivia nessa luta. Nós vivemos nessa luta e precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nos coloquemos de pé, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.